Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nessa tarde de quarta-feira, pós-coletiva do CEO da SAF, senhor Luiz Melo, deu uma entrevista às 11 horas da manhã à Vasco TV e falou sobre algumas questões em relação a São Januário, Maracanã, questões de investimento, de grana, e a gente vai debater alguns desses temas aqui no vídeo da tarde. E além disso, tem uma informação legal sobre o Léo a respeito da premiação e os nossos funcionários lá do CT, a galera do suporte do Gigante da Colina. E também a expectativa para a live de mais tarde. Hoje às 8h30, Zé Colmeia vai estar conosco na live aqui no canal Os Vascaínos para falar muito do Gigante da Colina, as expectativas do Zé, as expectativas do Mário, do Deco, do Edu e de quem mais estiver conosco para falar do Gigante da Colina e o ano de 2023. Galera, vou pedir para você dar aquela moral de sempre pro canal. Deixa o seu like, senta a martelada aí, ó, martelo no like. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e vamos que vamos, porque a gente tem muito de Vasco para informar vocês. Bom, Luiz Melo hoje veio com esse papo aí a respeito de São Januário, de dizer que vai reformar os bares, vai reformar algumas coisas, mas São Januário hoje está numa situação muito complicada, que o Vasco vai ter, não vai ser tão fácil fazer uma limpeza em São Januário, que não é tão simples como dar um tapa, fazer uma limpeza, enfim. Eu entendo que tudo é um processo, esse processo vem acontecendo e eu venho, inclusive, apanhando de algumas pessoas por ser um cara que entende que o Vasco está num processo de reestruturação e que apoia um processo de reestruturação dentro do Vasco. Só que eu não vou deixar de criticar quando eu ver coisa errada. E numa boa, não existe justificativa, Luiz Melo, nem 777, que vá me convencer de que não tem como dar um tapa em São Januário. Ah, mas não é só isso. É sim. São Januário precisa de limpeza, irmão. Entulho embaixo da arquibancada é inaceitável. Pedaço de madeira tampando janela é inaceitável. O placar de São Januário está quebrado há 3 anos. Ninguém arruma. É inaceitável. Então não venha com esse papo de que não é uma parada tão simples, não é bem assim. Não adianta. Não quer fazer porque não quer colocar dinheiro lá agora. Beleza? É isso. Então chega e fala. Não é o momento da gente empregar dinheiro nisso. Vai tomar pancada. Pode ter certeza que vai tomar pancada. Mas vai estar falando a verdade. Então não é vir com desculpinha ou com papo de que não é tão simples, não é assim, não é assado. Não, não. O torcedor do Vasco não é bobo. A gente sabe que vocês não estão mexendo no São Januário simplesmente por má vontade, por não querer botar dinheiro lá agora. Então não venham com esse papo pra cima da gente. Aí falou do Maracanã. O Vasco tem boa relação com todo mundo, aquela questão política, o Vasco vai conversar a respeito do Maracanã com todo mundo, não tem problema pessoal com ninguém, enfim. Mas é importante, Luiz Melo, que se vá à justiça. É importante que não se espere, porque o Vasco já fez o pedido para jogar no Maracanã contra o Palmeiras, por exemplo, há quase um mês. Hoje já estamos no dia 12/4 e até agora não tem resposta. Ele disse hoje lá que não tem nenhuma resposta a respeito do consórcio do Maracanã quanto ao Vasco poder jogar lá contra o Palmeiras no outro domingo, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então quem explica isso? Vamos ficar esperando? Vamos ficar aguardando boa vontade de quem não tem boa vontade? Chega de ficar tentando passar a mão na cabeça para acariciar lá ele. Gente que não gosta da gente. Flamengo e Fluminense não querem compromisso com o Vasco. Querem o Vasco fora do Maracanã. Então, numa boa, vai pra justiça. Corre antes que seja tarde. Porque não dá para esperar, inclusive, do governo do estado do Rio de Janeiro, lisura na hora de definir quem vai ficar com esse consórcio. Então abre o olho. Tá demorando demais pro Vasco se mexer de forma mais contundente. Então a gente está aqui também para cobrar nesse sentido. Além disso, ele também falou de reforços, falou que o Vasco tem interesse em trazer sim bons jogadores, que passa por aquele papo que a gente já está cansado de ouvir, que passa por questões de orçamento, que passa por questões de análise do departamento de futebol, que não é o dele. Falou também que o filho dele cobra de trazer o Felipe Coutinho, mas não é tão simples, tem que aguardar se o Felipe Coutinho quer retornar agora ao Brasil, quais são os moldes, enfim, isso tudo a gente já sabe. Também o Luiz Melo falou sobre a questão de sócio-torcedor. E eu quero dar a minha opinião clara, para deixar bem explicado para você vascaíno. Sócio-torcedor
foi mal no timing. É claro que vai aumentar o preço. Essa questão que a CBF obriga o clube a pagar 50% de todo o ticket que ele liberar para o torcedor de forma de check-in, ou seja, 100% de desconto para o sócio, o Vasco tem que pagar 50% daquele valor para a CBF. Então é claro que ia subir o preço. É claro que ia ficar mais caro, a gente entende isso. Só que o problema foi a hora de fazer isso. O timing foi muito mal feito. O Vasco, num momento que vem de eliminação para o ABC, eliminação para o Flamengo, um jogo pavoroso contra o Atlético, e os caras me aparecem subindo preço. São Januário, no estado que tá, e os caras me aparecem subindo preço. Então não é assim que a banda toca. Tá errado. Parece que quem tomou essa decisão nunca foi a uma arquibancada, nunca frequentou estádio e não sabe como o torcedor se comporta, como o torcedor se porta, quais são as necessidades do torcedor do Vasco. Porque principalmente, meu amigo, o torcedor que vai pagar R$200 no plano de sócio, ou que paga R$700 no plano de sócio, ele precisa estar bem instalado dentro do ambiente em que vai ver o jogo. São Januário precisa de reforma, São Januário precisa de cuidado, ele precisa chegar no estádio, ver a fachada bem pintada, ver a arquibancada bem pintada, ver o gramado do São Januário, um brinco, estar num ambiente moderno, organizado. São Januário é o estádio mais antigo e eu preservo isso, mas que se coloque o mínimo de modernidade para que o torcedor possa estar confortável, para valer a pena aquele plano de sócio caro que a gente vai pagar, porque eu não vou deixar de ser sócio, eu não vou deixar de ajudar o Vasco por conta disso, mas muita gente, eu tenho certeza, que não vai poder continuar contribuindo. Então vai cair o plano de sócio e a gente vai, com certeza, ver isso acontecer. Também falou sobre pagamento de dívidas. O Vasco já pagou mais de 30 milhões em relação ao RCE, o Regime Central de Execuções, que o Vasco tem dívidas ali a pagar. O Vasco vai pagando uma porcentagem mensalmente para poder quitar suas dívidas. O Vasco está pagando dívida e esse foi um ponto positivo da coletiva, que vê o Vasco hoje nessa posição de poder quitar suas contas, pagar dívida, vai tornar o clube superavitário lá na frente, tornar o Vasco um clube autossustentável, um Vasco que vai poder vender jogadores e comprar jogadores sem ter dívidas para trás. O Vasco está pagando suas contas e isso tá ok, tá show de bola. Falou também sobre relação ao CT, melhorias, tranquilo, show de bola, mas também o Vasco precisa agilizar a questão do CT também, porque não tem segurança jurídica, uma vez que o CT é do Vasco, mas o terreno não é do Vasco. Então pode ser que a qualquer momento eles peçam o terreno e o Vasco perca tudo. Então o Vasco vai precisar de segurança jurídica junto ao governo do estado, à prefeitura do Rio de Janeiro, para que ele possa fazer melhorias de verdade, fazer uma reforma e aumentar o CT, colocar mais campos, enfim, coisas que podem vir a acontecer. Na minha opinião, o Vasco vai construir um CT em outra localidade. O Vasco está ali à beira da CDD, já teve uma situação do Vasco não poder treinar lá porque estava tendo operação na comunidade, então pode ser que o Vasco vá treinar com um time de base lá, coloque lá para um CT de base e construa um CT em outra localidade para o time profissional. Falando de campo e bola, o Vasco entra em campo às 21 horas do sábado contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Estamos ansiosos. Tá chegando a hora de matar a saudade de ver o Gigante da Colina em campo e o Vasco vem treinando firme. Hoje, mais um dia de treinamento. Amanhã o Vasco treina novamente no CT Moacir Barbosa e na sexta-feira o Vasco treina e vai embora para BH, onde vai fazer a sua estreia. Essa é a programação da semana. Teria mais uma coletiva agendada para amanhã. Vamos ver se talvez Maurício Barbieri vá falar com a imprensa sobre a expectativa do brasileiro, expectativa desse time que ele está montando, questões ali, principalmente do meio de campo do Vasco, que está precisando de um armador e ele vai ter que achar esse armador dentro do elenco, pelo menos nesse começo de campeonato, porque o Vasco não contratou esse meia por enquanto. Então seria legal que o Barbieri pudesse ter um papo com o torcedor do Vasco, com os jornalistas, para que a gente pudesse avaliar. O Léo, nosso capitão, pediu à diretoria do clube, à diretoria da SAF, para que todas as premiações fossem divididas também com os funcionários do CT. Muito legal essa atitude do nosso capitão, o Léo. O Léo é um cara muito simpático, um cara ímpar. A gente vê pessoas que conviveram com ele, já me confidenciaram, pessoas que já trabalharam com o Léo, falam que ele é um cara sensacional. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas estou ansioso para um dia conhecer o nosso capitão. O Léo é um cara que, no rosto, no olhar, você vê que é um ser humano do bem. Achei muito legal essa atitude do nosso zagueiro Léo, que, por sinal, disputou o campeonato
Carioca de Handball. Isso mesmo, ele jogou o Campeonato Carioca de Handball, porque ele não foi eleito o melhor zagueiro pela esquerda do campeonato, ele não deve ter jogado futebol, deve ter jogado outro campeonato, porque é um absurdo ele não ter entrado na seleção depois do campeonato maravilhoso, quase que impecável, que o Léo fez em 2023 no estadual. O Puma Rodrigues, melhor lateral direito do Campeonato Carioca, fez um agradecimento ao clube, fez um agradecimento à família, disse que está muito à vontade no Vasco, se sente em casa, isso é bom demais. Uma coisa eu posso garantir a você do outro lado, o ambiente, jogadores, diretoria, ali dentro do clube é muito bom. Sabe qual é o nome disso? Salário em dia e estrutura sendo criada. Isso torna o ambiente melhor. As pessoas trabalham com mais felicidade. Os jogadores jogam com mais tranquilidade. Todo mundo merece receber salário em dia. Já atrasaram seu salário alguma vez na vida? Você sabe como é ruim, né? Então, justamente isso que a gente não quer ver no Vasco nunca mais. Então eu posso garantir, o ambiente dentro do clube é muito bom e os jogadores estão mesmo acreditando em todo esse processo que vem acontecendo. E isso a gente quer ver refletido em campo. Galera, mais tarde, 8h30, Zé Colmeia aqui no canal. Você não pode perder essa live. Vou pedir para você sentar o dedo no like, deixar o seu comentário. Quero saber, falei besteira? Falei aquilo que você concorda? Vamos debater aqui nos comentários. Valeu, galera. Tamo junto. Um grande abraço. Até as 8h30 e valeu.